Olá, queridos, que a graça de Deus possa te alcançar. Resumo da nossa correria de ontem, irmãos. Foi uma benção mesmo. A nossa conferência, ela marca a nossa vida e por conta assim do que Deus faz, entendeu? A cachorro aqui tá revoltado. Ei, Prió, rapaz, cara valente. Ei, irmão, pensa num cara fofoqueiro aí, esse daí. Olha como ele fica aí, ó. Os cachorros passam quase 500 metros de distância dele, ele fica desesperado aqui dentro de casa, aqui, ó. Valente é ele, olha aí. Queridos, voltando ao assunto da nossa conferência, foi uma bênção ontem, para a glória de Deus. E o resumo de ontem, infelizmente eu não pude gravar alguns vídeos para estar postando aí, colocando aí no canal, por conta da nossa correria, irmão. Correria para organizar, irmão. E eu louvo a Deus assim porque a gente não consegue fazer a obra de Deus sozinho, entendeu? Quem já se envolveu ou quem se envolve em trabalhos da igreja sabe o quanto a vida de quem está envolvido é correria mesmo. E a gente não consegue fazer nada sozinho, nada. Você não consegue fazer nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Por mais que o plano seja bom, por mais que o projeto seja bom mesmo, mas tem coisas que você não consegue realizar sozinho. Tem projetos que você vai precisar de 2, 3, 4, 5, quanto mais gente, melhor ainda. Na sabedoria popular diz assim que só uma andorinha não faz um verão todo, né? E a própria Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, né, no capítulo de número 4, né, é melhor em serem dois do que um, né, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso daí é verdade. Até o próprio Moisés, o grande legislador, quando ele foi chamado por Deus para liderar um povo, irmãos, era quase 2 milhões. Para você ter uma ideia, quase 2 milhões de pessoas. 2 milhões e meio, há quem diga que era 3 milhões de pessoas. Amém. É só pra gente ter uma ideia. E não é fácil. O homem de Deus recebeu a chamada, saiu, foi usado por Deus, operou grandes sinais, prodígios e maravilhas, saiu e foi pro deserto. E no deserto, quando as dificuldades começaram a aparecer, e quando as dificuldades começam a aparecer, o homem de Deus ele é pressionado, né? Todo líder ele será pressionado, mas ele tem que se manter firme. Moisés achou muito pesado a carga do povo. Ele chama de carga do povo. Ele disse assim para Deus: olha, sozinho eu não consigo carregar essa carga toda. Então Deus mandou ele separar 70 anciãos, que eram homens de muita experiência, não só de idade, mas de experiência no meio do povo, homens de experiências na prática. Eu não estou falando de teoria, não. Estou falando de homens experimentados na prática, no calor da dificuldade, no ardor da dificuldade, homens de muita inteligência. E Deus deu da unção que estava sobre a vida de Moisés, deu a esses 70. Por que eu estou resumindo com essa história bíblica? Porque nem mesmo Moisés, que até nos dias de hoje torna-se uma referência para nós, como pastores de igreja, como você que é líder de igreja, dirigente de igreja, que nem ele mesmo conseguiu trabalhar sozinho. Ninguém consegue trabalhar sozinho. Entendeu? Então eu louvo a Deus, as pessoas que estão conosco, estão nos ajudando, têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Uma igreja não pode estar dividida, entendeu? Não pode ter dois tipos de pensamento, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. A igreja estava dividida em 4 partes. Uma igreja não pode estar dividida de forma nenhuma. Não pode haver partidos, facções dentro da igreja. Então, Deus dá a sabedoria e essa sabedoria ela é compartilhada, coletivamente falando, para que todos possam se movimentar.
E tudo visando a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Louvo a Deus a todos os irmãos, as irmãs principalmente, se desempenharam e foi feita uma reunião, as irmãs e os irmãos contribuíram, entendeu? Tivemos algumas vendas lá na frente, lá. As irmãs tiveram a ideia de vender a lasanha, os irmãos também, todos trabalhando. A esposa trabalhou na parte da ornamentação, uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque, queridos, quem já viu os outros vídeos anteriores, sabe que nós somos cadeirantes, mas eu nunca me escondi atrás da deficiência pra gente, tipo assim, deixar de fazer alguma coisa, entendeu? Graças a Deus, do tronco pra cima a gente tem muita força, muita saúde, né? E estratégia, sabedoria, quem dá é Deus, a força vem de Deus, a graça vem de Deus e Deus colocando pessoas ao nosso lado pra gente trabalhar. E ontem foi uma benção, irmão, se formou uma chuva. Queridos, pensa, se formou uma chuva. Ontem não choveu aqui em Belém. Fez uma tarde maravilhosa. Então a minha ideia era fazer o movimento, a conferência fora da nossa igreja, né? Quem viu o vídeo de sexta-feira, foi de sexta-feira, a gente roçando, né? A gente mandou o rapaz roçar lá, passou com a máquina, roçou, ficou nota 10, mas eu fiquei assim um pouco meio receoso, com receio, porque aqui em Belém o nosso clima ele oscila bastante, entendeu? Olha, vamos entrar no mês das férias agora, em julho. 2 dias de sol, no máximo 3 dias de sol e depois despenca uma água aí de quase 2 dias consecutivos. Então semana passada choveu bastante, muito, choveu a beça pra cá. Então a nossa ideia seria de levar o evento pra fora da igreja, entendeu? Pra adorar a Deus, entendeu? Fora da igreja, porque a gente mora dentro de uma comunidade e tudo. Seria uma forma estratégica. Bom, e foi de Deus a gente ter colocado o evento dentro mesmo da igreja, porque quando foi umas 8 horas da noite se formou uma chuva, e essa chuva caiu. Graças a Deus os irmãos que estavam conosco, os convidados, as igrejas convidadas estavam conosco, graças a Deus ficaram muito bem acomodados, entendeu? Lá dentro da igreja. Quero agradecer ao pastor Edson, eu sei que ele vai ver esse vídeo. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe. Um homem de Deus, um homem honrado, trouxe a sua igreja para adorar o Senhor, para prestigiar o Senhor, né? A AD Samaúma, Assembleia de Deus Samaúma, esteve conosco, uma igreja que a gente sempre pode contar, né? E que Deus abençoe a vida dos irmãos, dos membros da Assembleia de Deus Samaúma, né? Que sempre que a gente envia um convite para lá, sempre eles estão com a gente, entendeu? E eu sei que esse vídeo vai alcançar muitos crentes. Me diz uma coisa, ainda se faz isso aonde você congrega, no bairro onde você mora, onde está localizada a sua igreja, ainda funciona dessa forma? Aí a gente dá trabalho assim, a gente faz o movimento, envia os convites, os pastores, graças a Deus, sempre estão dispostos a cooperar. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, estou falando da gente pregar o evangelho, visando o crescimento da obra, visando ganhar almas. E os pastores, sensivelmente falando, sempre estão para nos apoiar. Funciona assim na sua igreja, no bairro onde você mora? Comenta aí, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para os irmãos de Tocantins que nos acompanham, que comentam, né, nos nossos vídeos. Que Deus abençoe, tá, a vida de vocês. Espero um dia poder ir em Tocantins fazer um vídeo aí, para a glória de Deus. Queridos, então foi uma bênção mesmo, a mensagem foi poderosa, para a glória de Deus. Deus nos abençoou, irmãos, poderosamente. Deus nos abençoou poderosamente. Não é isso que Deus... Então é isso, irmão. Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, ative o sininho de notificação. Seja abençoado pela graça de Deus cada vez mais. Que Deus abençoe. Beijo no coração de todos.